Bom, primeiramente, bom dia a todas e a todas. Como solicitado, então, dessa vez eu gravei a videoaula pro pessoal do terceiro ano que não quer acordar cedo, né? Gracinhas, fofinhas, menos a Brenda, que a Brenda não se importa. Obrigado, Brenda. Então, vamos lá. A videoaula de hoje vai ser sobre blocos econômicos, então já se preparem para discutir economia de alto nível, tá? Economia internacional, principalmente. Então, o assunto da aula de hoje ela vai envolver a geopolítica mundial, mas é um assunto também muito presente nas relações internacionais, é um assunto muito presente no curso de economia, de relações internacionais, ciências sociais, geopolítica. Então, quer dizer, é importante ter em mente que todo o assunto do capítulo da atividade 3, capítulo 3 da frente B, que a gente falava sobre neoliberalismo, keynesianismo e tal, vai ser muito importante nesse momento, tá? Então, se eu puder fazer um breve histórico antes de começar esse assunto, é importante deixar claro que depois de 1929, com a crise da Bolsa de Nova York nos Estados Unidos, os países, os Estados-nações ao redor do mundo começaram a adotar práticas keynesianas, ou seja, de intervenção do Estado na economia para evitar com que em momentos de crise tivesse uma nova destruição da economia global ou local, como é no caso dos Estados Unidos em 29. Então esses países passam a depender um pouco mais do Estado, fato que vai durar de 29 até a década de 90, principalmente a partir do final de 80, começo da década de 90, momento onde eu tô nascendo e vocês em breve vão nascer também, o mundo ele vai ter um novo turnaround, vai ter uma nova pega. Ele vai deixar de utilizar a economia keynesiana como um modelo de bem-estar social, como um modelo de welfare state, que é o que significa o modelo econômico keynesiano, e conforme o tempo passa, a partir de 1980 até 90 em diante, o mundo vai adotando cada vez mais a prática neoliberal da economia. E o que é a prática neoliberal, né? É a ideia de que o Estado deve intervir o mínimo possível na economia e que o mercado tem que ser livre para concorrer preços. Isso é tranquilo de se entender quando a gente fala dentro de um próprio país, né? Quando a gente fala dentro do Brasil, por exemplo, e pensa na Petrobras, ela é uma empresa, uma indústria estatal, ela tem grande parte da sua economia voltada para dentro do país, pelos brasileiros, para os brasileiros, cobramos imposto, é cobrado imposto nosso para que fomente a produção da Petrobras, inclusive também a Petrobras em seu momento de lucro da extração de petróleo. Por exemplo, podemos citar na Baía de Santos, na Baía de Ilhabela, no Rio de Janeiro, grande parte desse lucro do petróleo extraído, que a gente chama de royalties, os royalties, que são as ações do petróleo da Petrobras, são convertidas para o povo brasileiro. Ah, professor, mas como o lucro de uma empresa é revertido para a população? Isso é possível se essa empresa for uma empresa estatal, que é o caso da Petrobras. Agora, dificilmente se a Petrobras fosse minha, do professor Luiz, eu ia pegar o lucro da minha empresa e sair dando para a população brasileira. Estou muito preocupado com a população brasileira. Como um neoliberal que sou, estou muito mais preocupado com o lucro com que a minha empresa vai gerar. Então, quer dizer, o mundo neoliberal, dentro do Estado-nação, ele é tranquilo. O duro é pensar o mundo neoliberal no globo, né? Nas trocas entre os países. Porque a gente sabe que os países têm nível de desenvolvimento muito diferentes, né? Historicamente muito diferentes. Portanto, vai acabar gerando uma concorrência desigual. Por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, provavelmente a gente vai pensar na China, no Japão e nos Estados Unidos. Né? Então, seria muito difícil uma concorrência de uma marca brasileira, como por exemplo a Alcatel, como por exemplo Lenovo, Positivo, que são marcas de computador, concorrer com o Apple, concorrer com os computadores fabricados na China. Então, como ficaria essa economia mundial? Ficaria um caos. O Brasil não conseguiria exportar nenhum produto tecnológico, enquanto os Estados Unidos, China e Japão teriam um monopólio. Mas não é isso que acontece na economia mundial. E por quê? E aqui a gente começa a entrar no capítulo 4, atividade 4. Porque o mundo contemporâneo, o mundo da década de 80 em diante, ele é um mundo marcado por essa competição multipolar, não tem mais uma hegemonia no mundo, e
passa a ser feito acordos e parcerias comerciais entre os países para que essa disputa do livre mercado se torne algo um pouco mais sensato, um pouco mais homogêneo, né? Então, a grande questão da formação dos blocos econômicos que são feitos, parcerias entre países, na página 641, no terceiro parágrafo. Em parênteses para uma dica. Acompanhem comigo na apostila, tá? Então, conforme eu for falando, vai fazendo pausa, eu vou indicar a página e você lê e grifa o conteúdo que eu estou citando. Na página 641, terceiro parágrafo, tá claro qual que é o objetivo dos blocos econômicos. São feitos acordos voltados para redução de tarifas alfandegárias, para isenção de imposto e para parcerias, com o objetivo de potencializar fluxo comercial entre os países membros, dinamizando o setor produtivo e a economia de cada participante. Então, vamos parar um pouquinho aqui, porque vai ter alguns conceitos chaves para a gente entender como e por que se formam os blocos econômicos. Para isso, vamos lá na página 642 e entender algumas palavrinhas chaves para a gente entender como é feita essa economia mundial, né? Por exemplo, coisas são importantes que nós tenhamos em mente. Por que eu posso, na Europa, sair de Portugal e entrar na França, sem documento, sem nada, eu tenho livre acesso, e nós, brasileiros, para poder entrar na França ou em Portugal, temos que tirar visto, passar na alfândega e dar um baita trabalho, né? Aqui já é importante vocês notarem que existem parcerias entre esses países que vão permitir, por exemplo, a circulação de pessoas e mercadorias de um país para o outro, né? Porque, por exemplo, para eu sair do Paraguai e entrar no Brasil pelo Mato Grosso, por que eu faço isso sem ter que pagar imposto? E se eu for para os Estados Unidos comprar um monte de iPhone e voltar para o Brasil, eu vou ter que pagar um monte de imposto. Ora, porque existem parcerias comerciais, por exemplo, entre o Brasil e o Paraguai, que não existem entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora, essas parcerias comerciais, elas são feitas em níveis, em etapas de integração. Vamos olhar a página 642, o gráfico, os tratados econômicos regionais e quais são os fatores que estão em disputa nesses tratados. Alguns conceitos chaves para entender essa relação internacional da economia, né? Primeiro conceito é o conceito de uma zona de livre comércio. Quando determinados países realizam parcerias comerciais de zona de livre comércio, estamos dizendo que é a forma mais simples de integração entre esses países e é quando esses países decidem eliminar barreiras alfandegárias entre eles. O que vai importar agora é entender o que são barreiras alfandegárias. Barreiras alfandegárias é a taxação de produtos e mercadorias quando entra e sai de algum país. Então, é uma zona de livre comércio quando não tem barreira alfandegária. Então, no caso que eu citei entre o Brasil e o Paraguai, existem barreiras alfandegárias. Não existem barreiras alfandegárias, isto é, nós podemos entrar no Paraguai, comprar mercadorias e voltar para o Brasil sem ter que pagar nenhum imposto. Por outro lado, quando pensamos na relação comercial entre o Brasil e Estados Unidos, onde não temos uma zona de livre comércio, onde existem barreiras alfandegárias, se eu entrar nos Estados Unidos comprar 5 mil reais de iPhone e trouxer para o Brasil, eu vou ter que pagar imposto sobre essas mercadorias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem barreiras alfandegárias. Então, o primeiro tipo de acordo comercial que pode existir entre os países, e aqui o NAFTA é um grupo que realiza essa zona de livre comércio, é quando não existem barreiras alfandegárias. Eu já vou adiantar algo que virá em seguida. NAFTA é o bloco econômico que existem parcerias comerciais entre o México, o Canadá e os Estados Unidos. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu entrar do México para os Estados Unidos legalmente, eu posso comprar livremente as mercadorias sem ter que pagar imposto por elas. Assim como se eu sair do México e for até o Canadá, também vou poder trazer as mercadorias canadenses para o México de volta sem ter que pagar imposto. Assim como Estados Unidos e o Canadá. Ah, professor, e o Brasil pode fazer isso? Não. Por quê? Porque o Brasil não faz parte desse bloco comercial.
chamado NAFTA, que é o grupo dos Estados Unidos, Canadá e México. Tá? Esses países têm, dentro do bloco NAFTA, zona de livre comércio, ou seja, não precisam pagar barreiras alfandegárias, ok? O próximo nível de integração, e essa integração já é um pouco maior, é a chamada União Aduaneira, que é quando um grupo de países não só permite a entrada e saída de mercadorias sem pagar imposto, como eles determinam um imposto comum para a entrada e saída de mercadorias desses países. Então vou dar um exemplo prático. Aqui a apostila traz o Mercosul como bloco econômico dos países da América do Sul que fazem parte dessa união aduaneira. Então aqui vou dar um exemplo do Brasil, Uruguai, Argentina e o Chile, por exemplo, como participantes do Mercosul, que possuem uma união aduaneira. Então se os Estados Unidos quiser comprar trigo do Brasil, vai pagar 7% de imposto. Da Argentina, que também faz parte do Mercosul, também está nessa união aduaneira, tem um imposto comum, e os Estados Unidos quiser comprar trigo da Argentina, também vai pagar 7%. Se ele quiser fazer a mesma coisa com o Chile, idem. Então quer dizer, existe uma taxa de imposto única que todos esses países do bloco concordam em adotar para que a troca comercial seja mais igualitária. E eu vou explicar o porquê. Por exemplo, o trigo, ele é um produto de clima frio. Quando a gente pensa Brasil e a Argentina tem um clima muito mais frio que o Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Argentina tem um clima muito mais propício para a produção de trigo. Tudo bem, pensando assim, se os Estados Unidos quisesse comprar trigo, iria comprar direto da Argentina. Porque a Argentina tem uma característica climática mais favorável que reduz o custo da produção do trigo. Para que isso não acontecesse, foi criada a União Aduaneira Comum, ou seja, quando os Estados Unidos vai comprar trigo dos países do Mercosul, vai pagar basicamente o mesmo valor de imposto, para ficar uma disputa mais justa, tá? Então esse é o tipo de parceria comercial chamado de União Aduaneira. Existe ainda, dentro da União Aduaneira, acima dela, uma integração ainda mais forte, que é o chamado Mercado Comum. Esse exemplo ele é muito comum na Europa, é o Mercado Comum Europeu que está aqui como exemplo. Nesse nível, tá no texto da página 642, Mercado Comum, além do fim da barreira alfandegária, ou seja, não temos mais que pagar impostos das mercadorias trazidas de países que fazem parte desse bloco, além disso, surge a possibilidade de livre circulação de capitais e pessoas. Ou seja, além de não ter que pagar imposto, as pessoas são livres para transitar. Então no Mercosul isso também acontece, também temos um mercado comum no Mercosul. Por exemplo, se eu sair do Brasil e for para a Argentina trabalhar, eu posso, nada me impede. A mesma coisa na Europa, por exemplo. Se eu sair de Portugal e for para a Espanha trabalhar, é só atravessar a fronteira. Abre o mapa mundi e vê que a distância entre Portugal e Espanha na sua fronteira é de centímetros, porque eles fazem fronteira um com o outro. Então um cidadão de Portugal pode ir para a Espanha e trabalhar livremente. Por quê? Porque são grupos que fazem parte de um bloco econômico que possuem um mercado comum como prática econômica escolhida. Então, por exemplo, o Brasil. O brasileiro não pode simplesmente sair do Brasil e ir trabalhar nos Estados Unidos. Por quê? Porque não temos acordos comerciais com os Estados Unidos de exemplos de mercado comum. Vou fazer uma pausa, eu preciso colocar aqui para carregar meu computador que vai acabar a bateria. Pois bem, então um nível ainda acima do mercado comum, da União Aduaneira e do livre comércio, é o que acontece na União Europeia. Que esse é um dos níveis máximos de união que países podem chegar, que é a união monetária, que é quando diversos países diferentes dentro desse grupo utilizam a mesma moeda. Então a União Europeia é o melhor exemplo, porque Portugal, Alemanha, França, Portugal, Espanha, França, Alemanha utilizam a mesma moeda, que é o euro. Né? Por que eles utilizam a mesma moeda? Porque eles fazem parte da União Europeia. A União Europeia possui mercado comum, união monetária, união aduaneira e zona de livre comércio. Ou seja, a União Europeia é o exemplo máximo de união entre Estados-nações diferentes
em busca de um objetivo comum, né? Quer dizer, a União Europeia foi algo muito difícil, a gente vai voltar a falar nela, mas foi algo muito difícil de ser consolidado. Porque imagina vocês permitir que países tão diferentes utilizem a mesma moeda. Né? Vai precisar de uma transformação cultural e econômica aí. Permitir, por exemplo, que pessoas tão diferentes, de países diferentes, que falam línguas diferentes, entrem num país e possa ir para outro e circular à vontade entre esse grupo, né? Isso é o que ocorre na União Europeia. Grécia, Portugal, Espanha, França, Itália, as pessoas desses países podem circular livremente entre eles, né? É o grau máximo de união que um grupo de países pode ter. E além disso, só tem mais um nível, que é o nível de união política, que também só ocorre na União Europeia. Ou seja, o período do coronavírus é exemplar para a gente pensar isso. Quando a gente fala de isolamento social, cada país coloca a sua regra. O Brasil, por exemplo, pode não querer fazer parte do isolamento social. O nosso presidente pode falar não vai ter isolamento social. E no outro país do Mercosul, como não tem união política, como a Argentina, fala vai ter isolamento social total. E tudo bem, esses países vão se respeitar e vão acertar as suas próprias regras. Agora, na União Europeia, isso é muito mais complicado. Como eles têm uma união política comum, a decisão que eles têm que chegar tem que ser igualitária. Então, se na França foi decretado que vai ter isolamento total, na Alemanha isso também vai ter que ser feito, na Suíça também, na Itália também. Ou seja, existem regras políticas que esses países vão ter que seguir comumente. Né? E no caso do coronavírus é isso que está acontecendo na Europa. Pelos países europeus, principalmente do Ocidente, né? do Ocidente europeu, do Oeste europeu, principalmente no período de coronavírus, como eles têm essa união política, eles estão tendo que seguir a mesma regra, mesmo que algum país não concorde, como é o caso, por exemplo, do Reino Unido. O Reino Unido, inclusive, a gente vai falar depois que saiu da União Europeia. Apesar de ter saído, essa união política ainda existe. E eles estão tendo que seguir a ordem do isolamento social total, por mais que não queiram. Né? Por quê? Porque isso está sendo feito na França, na Itália, em Portugal, na Espanha, na Grécia. E como eles têm união política, eles têm que seguir essa regra comum. Tá? Entendido esses níveis de integração, que vai do menor, que é a zona de livre comércio, até a união política, que é o maior, podemos falar de cada um dos grupos, tá? Vamos começar na União Europeia, que é o início dos blocos econômicos, é o primeiro bloco econômico entre os países a ser criado. É uma área de livre circulação de pessoas, mercadorias, de união aduaneira, de união alfandegária, de união política e união monetária, ou seja, a União Europeia é o bloco econômico que conseguiu mais unir os países que fazem parte deles. Na página 643 tem os países que fazem parte da União Europeia, daqueles que fazem parte desde o começo, em 1958, e dos que entraram mais recentemente, como o caso da Croácia, que entrou em 2013, tá? Então, primeiro passo a ser entendido, por que isso surgiu, né? A União Europeia surge inicialmente como SECA, Comunidade Econômica do Carvão e Aço. A Europa estava destruída depois da Segunda Guerra. Em 1951, esses países que estavam destruídos, que compõem a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, se unem para poder fazer tarifa alfandegária comum para exportação e importação de carvão e aço, na busca da reconstrução do território europeu depois da derrota na Segunda Guerra Mundial, principalmente da Alemanha, por exemplo, e da Itália. Né? Então, inicialmente a União Europeia surge como SECA e como participante apenas alguns países, principalmente França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Itália, países que tinham seus territórios totalmente destruídos depois da Segunda Guerra Mundial. Em 57, como deu muito certo a SECA e esses países conseguiram realmente se reconstruir, ora, pensa bem um minutinho, para reconstruir um território de um país, o que você precisa, principalmente naquela época da segunda revolução industrial? Você precisa de aço para reconstruir todas as estruturas, hospitais, escolas, prédios, casas que tinham sido destruídas, e carvão para tocar a indústria. Né? Então a comunidade do carvão e aço funcionou muito bem e se desenvolveu até se formar a CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia, onde surgiu mais alguns países interessados em fazer parte. E de lá para cá, a União Europeia funcionou muito bem, né? Criou-se e
a cada vez mais, de 57 até hoje, os países que faziam parte da União Europeia, eles tinham maior estabilidade política e econômica. Porque se faltava um recurso na Itália, ele poderia comprar da França sem imposto. Isso seria muito bom, tanto para a Itália quanto para a França. A mesmo caso na Espanha, por exemplo, que houve a gripe espanhola que dizimou milhares de pessoas, italianos, por exemplo, de Portugal, pessoas de Portugal, poderia sair de Portugal e ir trabalhar na Espanha para suprir a mão de obra que tinha sido morta durante esse período de gripe espanhola, né? Então, muito interessante pensar que o desenvolvimento da União Europeia foi lento, gradual e passo a passo foi se desenvolvendo até que, em 2016, consolidada a União Europeia, o que o mundo começa a assistir justamente o movimento contrário, né? O primeiro país que fazia parte da União Europeia a querer sair da União Europeia, alegando que ele carregava nas costas a economia dessa União, né? Porque a União Europeia ela tem isso. Ela tanto pode favorecer os países, como pode, por exemplo, no caso da Grécia, a Grécia em 2008, com a crise que deu nos Estados Unidos econômica, as pessoas pararam de viajar para a Grécia, e a Grécia é um país movido a turismo. A Grécia quebrou. Por fazer parte da União Europeia, os países da Europa passaram a dar dinheiro em forma de empréstimos para a Grécia se reconstruir, né? Então, quer dizer, isso funcionou muito bem, mas tem seu custo também. Você faz parte de um bloco para ser ajudado, mas também obrigatoriamente ajudar algum outro país. O Reino Unido disse o seguinte: o Reino Unido disse, olha, eu estava muito feliz em ser ajudado. Agora que eu tenho que começar a ajudar, porque a economia europeia no século XXI já não é mais a potência que era no século passado, agora eu quero sair fora do bloco da União Europeia. E assim foi chamado o Brexit, que é o movimento que se concretizou esse ano inclusive, com a saída do Reino Unido da União Europeia. Então a própria União Europeia, no mundo que a gente está vivendo, que é um mundo onde não tem mais uma hegemonia, onde os blocos estão se formando, existem países ganhando com isso, e existem países que acreditam que estão perdendo com isso e abandonando o bloco. O que tem suas consequências também secundárias. Por exemplo, o cidadão do Reino Unido antes poderia viajar por toda a Europa sem ter que fazer um passaporte de cada país que ele quer visitar. Porque ele fazia parte da União Europeia. Tinha um mercado comum com livre circulação de pessoas e mercadorias. Agora não tem mais. Então o cidadão do Reino Unido que quiser viajar pela Europa vai ter que tirar visto igual nós brasileiros, né? E o próprio povo do Reino Unido votou isso num referendo. Esse referendo foi feito em 2016. O próprio povo do Reino Unido pedindo para sair. Isso escancara também, pessoal, é que eu faço um parênteses, o que vem acontecendo no mundo multiculturalista. Existe por trás da saída do Reino Unido da União Europeia um motivo xenofóbico, né? O que está acontecendo no mundo hoje é que existem muitas migrações, principalmente das regiões de guerra do Oriente Médio, que estão entrando na Europa, e principalmente no Reino Unido. Muitas pessoas do Reino Unido se sentem incomodados com esses migrantes e querem pedir a saída do Reino Unido da União Europeia justamente para que esses imigrantes não entrem no Reino Unido. Então, vocês que assistiram comigo ano passado Years and Years, a gente viu isso acontecendo, por exemplo, no caso daquele rapaz que vinha da Rússia porque ele era homossexual e na Rússia é proibido o casamento homossexual, e migrou para o Reino Unido. Chegando lá, o que aconteceu? A migração estava começando a ser proibida no Reino Unido, né? Então tem muita coisa envolvida quando a gente fala de um bloco econômico. Tem política, tem economia, também tem cultura, também tem disputas ideológicas. E fazer com que pessoas tão diferentes se unam é o sonho da humanidade, mas é um sonho muito difícil de se concretizar, principalmente no mundo que a gente vive, de tanta intolerância, de tanto preconceito, de tanta xenofobia, coisa que eu não estou falando nada, nenhuma novidade para vocês. Vale a pena lembrar do Salvini da Itália, que falava que pari la immigrazione, los immigranti son ratis. Ou seja, para a imigração, os imigrantes são ratos, né? Chamar um imigrante de rato não é algo novo na história. O mundo já assistiu isso durante a Segunda Guerra Mundial, na mão do senhorzinho bigodudo chamado Adolf Hitler, que dizia que todo judeu
povo migrante, são ratos, né? Então quer dizer, o mundo contemporâneo ele evolui de um lado e regride de outro. Né? Ao mesmo tempo que existem parcerias comerciais sólidas, existem outras parcerias comerciais que eram sólidas e que vêm, como o próprio velho Marx dizia, mesmo que eu não concorde muito com Marx, desmanchando no ar. Né? A frase do Karl Marx no livro O Capital é: tudo que é sólido se desfaz no ar, e é algo que vemos assistindo nos Estados-nação do mundo inteiro. O próximo bloco econômico que nós iremos falar é o NAFTA. O NAFTA ele é um bloco muito mais recente, teve início em 1988. Lembram que eu falei que o neoliberalismo ele se torna hegemônico a partir da década de 80 e devido a ele os países vão começar a fazer parcerias comerciais para não ficar para trás? O NAFTA é um grande exemplo disso, né? O NAFTA é a parceria comercial entre Estados Unidos, México e Canadá. E o NAFTA, ele acontece uma consequência muito interessante por causa dessa parceria que existe lá. Lembrando que o NAFTA ele é regulado a partir da livre comerciação de mercadorias, ou seja, ele retirou os impostos nas trocas comerciais, eliminou as barreiras alfandegárias. Então, o cara que mora no México compra o PlayStation dos Estados Unidos sem imposto. Enquanto no Brasil nós compramos um PlayStation com 50% do valor dele é só imposto. Né? No NAFTA não existe essa questão de imposto, o que é uma coisa boa para os mexicanos. Falar, legal, vamos comprar produto dos Estados Unidos sem imposto, é tudo que a gente sempre quis, porque somos neoliberais e queremos lucros e mercadoria. Por um lado isso é bacana. Por outro, teve uma consequência. O que começou a acontecer? E trouxe consequências para o México e para os próprios Estados Unidos. Né? Então, com o acordo da zona de livre comércio, da zona da União Aduaneira e da União do Mercado Comum entre o bloco NAFTA, Estados Unidos, México e Canadá, o que começou a acontecer? Os Estados Unidos pensou o seguinte, e seus investidores lá, os empresários também. Bom, se agora eu posso movimentar mercadorias e pessoas dos Estados Unidos para o México, ou seja, do meu país para o México, sem pagar imposto, o que será que acontece se eu sou dono da Nike e eu monto uma indústria da Nike lá no México? Eu vou pagar mais barato na mão de obra, eu vou pagar mais barato na matéria-prima, eu vou ter muito mais facilidade porque eu vou estar pagando em dólar meus trabalhadores, que no México o dólar vale muito. E o que começou a acontecer? Várias empresas estadunidenses começaram a fazer isso. Montava bases de produção no México, sendo que o lucro ia para os Estados Unidos. Qual que é o problema quando isso acontece de modo exponencial, de modo gigantesco? O problema é que nos Estados Unidos vai acontecer desemprego. Né? As indústrias que empregavam nos Estados Unidos cidadão estadunidense não vão mais empregar cidadão estadunidense. Vai começar a empregar cidadão do México. Então, uma consequência ruim dessas empresas são chamadas empresas maquiladoras. Essas empresas que aconteceu no NAFTA, empresas que são dos Estados Unidos, mas que sua base de produção está no México, são chamadas de empresas maquiladoras. Vai gerar o desemprego nos Estados Unidos por um lado, e por outro lado, no México, também vai ter um impacto negativo, que vai dificultar com que a empresa mexicana consiga competir dentro do seu território nacional, do seu próprio país, com empresas dos Estados Unidos. Então, se eu quero construir no México, eu sou cidadão mexicano, uma empresa de tênis, vai ser muito difícil, porque eu vou estar competindo com a Nike. Então, quer dizer, tem seus lados negativos também, né? E tudo bem, segue o jogo, segue as empresas maquiladoras, continua essa pega. Vai ter uma consequência maior ainda. Que consequência é essa? A consequência que a gente pode olhar no gráfico do Tratado de Livre Comércio norte-americano. Com o passar do tempo, as exportações dentro do NAFTA vão começar a ficar desiguais. Ou seja, é muito mais caro pro mexicano importar uma mercadoria dos Estados Unidos do que os estadunidenses importar uma mercadoria do México. Né? Então o que vai começar a acontecer? O México, que tem uma moeda mais desvalorizada, vai se tornar o maior exportador do bloco NAFTA. Curiosamente, o tiro saiu pela culatra dos Estados Unidos.
Por quê? Porque o México passa a exportar muito mais mercadorias, aqui a gente está falando de 35% da economia mexicana vem da exportação do México para os outros países do NAFTA, enquanto os Estados Unidos apenas 13%. Então quer dizer, os Estados Unidos vai ficar muito incomodado com isso, inclusive a tal ponto que vocês podem ler na página 644 embaixo do gráfico, nos últimos anos a balança comercial dos Estados Unidos com o México tornou-se deficitária. O que isso quer dizer? Quer dizer que os Estados Unidos mais importa produto mexicano do que exporta produto para o México. Por isso, o governo de Donald Trump defende a necessidade de renegociação do acordo. Ou seja, Donald Trump está fazendo igual ao Reino Unido e está pedindo para que a zona de livre comércio do NAFTA venha perdendo força, quiçá que acabe no futuro próximo, né? Então, exatamente o que a gente viu com a União Europeia, a gente vê aqui na presença do NAFTA. Pode ser sorte, pode ser azar, basta que os governos consigam coordenar esse comércio de uma maneira que seja mais valorativa e propícia para todos os países integrantes do bloco econômico, ok? O próximo bloco para a gente falar é o bloco que o Brasil faz parte, é o Mercosul, que foi assinado também muito recentemente, em 1991. Faço um parênteses aqui para lembrar a história. Em 91, o Brasil está durante o governo, já entrando no governo do Fernando Henrique Cardoso, que vai começar em 94, e entrando numa fase neoliberal da economia, tá? Então a gente está pedindo por menor participação do Estado e maior liberdade das empresas regularem o próprio mercado. Com isso, é necessário que o Brasil entre em sintonia com os países vizinhos para que mantivesse o comércio mais equânime, mais igualitário, né? Então o Mercosul vai ser criado com a parceria da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A natureza desse acordo promovia a integração da economia desses países por meio da circulação de bens e serviços. Então a livre circulação de pessoas e mercadorias, tá? Além de isenção de taxa de importação ou definição de taxas especiais, o que a gente chama de TEC, Tarifa Externa Comum, que é o que eu expliquei no caso da exportação de trigo do Mercosul. A Argentina é um produtor de trigo muito melhor do que o Brasil. Ela concorreria de modo desigual. Para isso, criaria-se uma taxa chamada TEC, que é a Tarifa Externa Comum. Qualquer país que quisesse comprar trigo dos países do Mercosul teria uma tarifa em comum, um acordo para todos esses países, né? Coisa que na prática nunca aconteceu. O TEC nunca conseguiu se efetivar de fato, ainda que ele exista, tá? Existe uma tarifa padrão, mas não é para todas as mercadorias, né? Então, por exemplo, o Brasil, que ele é o maior produtor de soja do mundo, concorreria com os países do Mercosul na venda de soja de modo desigual. Nós teríamos benefícios. Então, principalmente produtos da agricultura e da pecuária não entram na TEC, que é a Tarifa Externa Comum, ok? Então, apesar de muitos objetivos ainda não serem atingidos, o Mercosul ainda está intensificando a troca comercial entre os países que fazem parte, vale ressaltar, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, ok? Então o Mercosul, que a gente pode reparar, todos esses países que fazem parte, eles se destacam na produção agrícola, principalmente trigo, milho, soja, açúcar e arroz. É o maior exportador de açúcar e de soja do mundo e o primeiro produtor e o segundo maior exportador de carne bovina do mundo. Então quer dizer, o Mercosul ele é um bloco econômico muito importante no século XXI. Lembrando a frase do economista Jim O'Neill, que vai criar o grupo dos BRICS, dizia Jim O'Neill que o dia que a humanidade perceber que não se come celulares, mas que necessita-se da comida, os países pobres se tornarão ricos e os países ricos se tornarão pobres. Ou seja, num período de catástrofe por guerras, por exemplo, o preço do iPhone vai lá para baixo, enquanto o preço do saco de arroz dispara. Como o mundo não vê guerra já faz quase 100 anos, né, faz pelo menos 60 anos que não tem uma guerra mundial, nós não temos isso em mente na economia contemporânea, mas se um dia vier a ter guerra, podem anotar o que eu estou falando. O Mercosul vai ser o bloco de países mais importantes do mundo. Tá? E já é um dos blocos mais importantes do mundo, ok? Existem também outros blocos regionais. Na verdade, existem dezenas deles, tá?
Se vocês abrirem a página 645, tem a lista dos blocos econômicos e União Aduaneira. Eu vou ressaltar aqui as principais, tá? Principalmente o NAFTA, a União Europeia, que é a UE, a União Africana, que é a união de todos os países da África, o Mercosul, que é a união de vários países da América do Sul, o Bloco CEI lá na Rússia, né, que são a Comunidade do Estado Independente, que são os ex-países que eram socialistas e que agora não são mais, que bom, né? E além da Organização para a Cooperação de Xangai, que são os países próximos da China, ali principalmente a Rússia também. E existem vários outros, eu aconselho vocês a olharem essa página com calma, é muito importante, tá? Que vocês reconheçam esses blocos regionais, principalmente para fazer os exercícios desse capítulo. Eu vou fazer um parênteses aqui, que é para lembrar algo que foi muito falado no retrasado, que é a questão da URSAL, né, uma suposta União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Isso é uma grande besteira, tá? Isso não faz sentido. Primeiro porque na América Latina, de país socialista, talvez a Venezuela e olha lá, e vamos colocar Cuba também como país da América Latina, mas o resto, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, nada tem de socialista. O que é interessante notar é que as ideias que a gente está aprendendo aqui em geografia, além de virar meme, algumas pessoas levaram a sério essa história de URSAL. Como se todos os países da América Latina se juntassem e virasse uma grande república socialista, que a gente pudesse entrar em qualquer país da América Latina e todos eles seriam socialistas. É uma conversa de louco, inclusive foi uma conversa de louco a tal ponto que virou meme, mas é importante entender que isso surgiu no mundo devido a algo que eu estou ensinando a vocês hoje, que é a presença dos blocos econômicos, ok? Então vamos avançar agora, página 646, vamos falar um pouco dos desafios do comércio internacional. Então aqui é importante perceber, página 646, as mudanças no sistema capitalista, nos avanços do sistema de transporte, na comunicação e a orquestração, orquestra como uma união regida por alguém, política feita em níveis regionais e globais, resultaram no crescimento contínuo das trocas comerciais entre os países, né? Eu lembro que minha avó fala que quando ela era criança, grande parte de tudo que ela usava era produzido no Brasil, quase não se tinha mercadoria importada, né? Por isso que até hoje, no século XXI, a gente tem um certo fetiche com produtos importados. Não é porque eles são melhores nem nada disso, mas porque historicamente demorou muito para os produtos importados se tornarem algo comum. Hoje em dia, entretanto, é muito comum. Essa garrafa que eu estou tomando água, uma garrafa de vinho vazia, ela foi produzida na Argentina. Esse creme aqui da minha namorada, é um creme produzido nos Estados Unidos. Meu celular é produzido na China. Esse mouse foi produzido na Tailândia. Meu computador foi produzido na China. Então quer dizer, mercadorias importadas não são mais algo... Na verdade é uma realidade do mundo contemporâneo. A troca de mercadorias se intensificou muito com a evolução do meio técnico, científico e informacional, e com isso a banalização da importação de mercadorias como algo comum, e que bom, né? E que possamos no futuro aprender agora a valorizar as mercadorias nacionais, de preferência aquelas produzidas na escala local ou regional, ou seja, a mercadoria produzida pelo meu vizinho, ou pelo menos dentro da minha cidade. Então é uma lição importante para quem é de Santa Lúcia e quem é de Américo Brasiliense. Valorizem a cidade de vocês, tá? Essa síndrome de vira-lata, de que eu sou do interior, que eu sou do país subdesenvolvido, isso é coisa antiga, já não tem mais sentido. Qualquer país tem hoje potencial de se tornar um grande exportador, tá? Então é importante que vocês coloquem isso na mente de vocês e comecem a valorizar os empresários da cidade de vocês. Se não, para você continuar comprando um tênis bacana, você vai pagar caro num da Nike. Sendo que pode ter um vizinho seu produzindo tênis e você nem sabe, e é um puta tênis confortável, acessível. Quer dizer, botem isso na cabeça, vai comprar um lanche, pra que comprar do McDonald's, do Burger King? Compra o lanche do tiozinho do lado que faz agora até lanche gourmet, né?
O pequeno empresário hoje ele já não é mais aquele cara que fazia mercadorias ruins, porcarias. Pelo contrário. Então se atentem a isso. A economia está mudando, mas a cabeça das pessoas estão paradas lá na década de 60, 70. A tal ponto que alguns idiotas acham que a gente vive numa disputa entre capitalismo e socialismo, que nem existe mais desde a queda do Muro de Berlim. Hoje os países, eles trocam mercadorias, trocam tecnologias, eles se aprimoram. E quem fica parado no tempo, fica para trás. Então cresçam, evoluam, estudem. Porque o mundo que vocês vão viver no futuro não é mais o mundo do pai de vocês, da avó de vocês. É um mundo que exige mais conhecimento, mais informação. E exige muito mais do ser humano também. O que é complicado, mas eu tenho grande esperança no potencial de vocês, ok? Então essas mudanças na economia política internacional gerou uma maior concorrência no mundial e exigiram, a partir de 1947, a criação do GATT, o Acordo Geral de Tarifa e Comércio, que foi transformado em 1995 na OMC, a Organização Mundial do Comércio, cujo objetivo é regular essa competição entre os países e estabelecer uma taxa, uma tarifa, um imposto mais razoável entre esses países, para que um dos países não saiam na frente de outros. E mesmo tendo criado a Organização Mundial do Comércio e o GATT, existe um país hoje que está disparando na economia mundial. Esse país é a China. A China, que historicamente foi um país formado a partir de uma ideologia socialista, hoje na China a política é socialista, é comunista, ou seja, o Estado intervém totalmente dentro daquela política. Não se pode falar mal do governo, não se tem liberdade para acessar redes sociais, porém a China se tornou muito capitalista no que tange a economia. Então gravem essa fórmula. China, política comunista socialista, enquanto na economia um capitalismo neoliberal. A tal ponto que a China hoje é um dos maiores exportadores de mercadorias do mundo, principalmente quando a gente fala de tecnologia. E isso vem incomodando profundamente os países da Europa e o próprio Estados Unidos. Eu vou ler com vocês, tá? Para não falar que eu que estou falando. Página 646, terceiro parágrafo. Atualmente, a Organização Mundial do Comércio conta com 664 países, com destaque para a entrada da China em 2001. País com elevada importância comercial mundial, mas com muitas restrições de países da União Europeia e dos Estados Unidos, que acusam a China de praticar concorrência desleal pela forte participação do Estado na economia, práticas trabalhistas desumanas, que é o que acontece na China, e pouca regulação ambiental. Ué, mas esses caras não estavam pedindo livre mercado? Quando a China passa a concorrer no livre mercado de modo livre, né? Mesmo explorando os seus trabalhadores, sua população, e eu sou totalmente contra isso, tá? Mas a China faz isso e se torna um player mais competitivo do que o próprio Estados Unidos e a União Europeia. Esses países que estavam ali pedindo liberdade para o livre mercado, vai pedir para o mercado ser regulado. Olha que loucura, os países estavam pedindo neoliberalismo, a hora que entra um concorrente muito forte, poderoso, mesmo de modo injusto, desleal, que é o que a China faz. A China paga salários mínimos, nojento, que não dá nem pra pessoa pagar aluguel. Trabalha 16 horas por dia, né? É lógico que o lucro das empresas chinesas vão ser gigante. E aí essas empresas chinesas começam a competir com a Apple, aí a Apple fica tristinha, né? A Xiaomi começa a competir com a Apple e a Apple fica putinha. O Trump fica putinho. Ué, mas era isso que esses caras estavam pedindo. Uma livre concorrência. Livre concorrência mundial. E aí quando um dos players, um dos jogadores dessa economia mundial se destaca, Estados Unidos e a própria União Europeia começa a cortar, interferir na economia chinesa. Veja se fecha essa conta para vocês. Não fecha, não faz sentido. O que eu estou querendo mostrar é que os próprios neoliberais estão se contradizendo, porque não conseguem competir com a China. E a China vem para dar um tapa na cara do mundo contemporâneo, provando o neoliberalismo, ele é nocivo.
ele é injusto, ele é desleal. Porque se o objetivo é a busca máxima do lucro, foda-se como a qualidade de vida dos meus trabalhadores, foda-se. Se tiver que trabalhar 16, 18 horas por dia, que trabalhe. O importante é ter lucro. Então, chega. Já falei muito, já deu para vocês entenderem. O que eu quero deixar claro para vocês é que, página 647, olha o tamanho da contradição. Um dos primeiros acordos assinados pelos países do GATT, ou da Organização Mundial do Comércio, é a não discriminação entre as nações, que basicamente proíbe a diferenciação entre os países membros. Entretanto, esse acordo ficou restrito a uma pauta de produtos, que excluía setores e atividades como agricultura, têxtil e serviços. A não universalidade para todos os setores da economia do princípio da não descriminalização entre as nações é um dos principais embates entre os países membros nas diversas rodadas organizadas pela GATT ou pela OMC, que é a mesma coisa, e esse tem sido um dos principais temas, pautas de negociação. Os países membros desenvolvidos com a pauta de exportação fortemente marcado por gênero agrícola são os mais interessados em eliminar o protecionismo nesse setor praticado por muitos países ricos, sobretudo na União Europeia. Então, os caras estavam pedindo livre mercado para dentro de cada um dos países. Porque para dentro do meu, o Estado tem que intervir. É muito o que os Estados Unidos faz, para pensar. Ah, livre mercado, neoliberalismo, o Estado não deve intervir, Mas o que o Estado nos Estados Unidos faz? Intervém drasticamente, intervém no poder militar, intervém no poder político de outros países, como é o caso da ação dos Estados Unidos na Venezuela, por exemplo, e eu realmente acho que a Venezuela deveria receber uma intervenção, mas não dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos pregam o neoliberalismo. Quem tem que intervir na Venezuela são os organismos supranacionais de resolução de conflitos, vale lembrar para vocês a ONU, né? Então, quer dizer, dito isso, vocês já perceberam que eu já tô ficando meio pistola da vida com esse conteúdo, porque, de fato, é algo muito contraditório. O mundo contemporâneo vem pedindo neoliberalismo, ou seja, que o Estado não intervenha na economia. Mas quando a gente tem uma crise como teve a do coronavírus, é do Estado que eles vão pedir. É a mão do Estado que eles vão pedir. O governo tem que dar bolsa, o governo tem que dar auxílio, o governo tem que suprir as empresas. Peraí, mas não era livre mercado? O Estado não tem que intervir em nada. Nem quando a empresa está falindo. Aí é problema da empresa, ela que falha. Ela não conseguiu guardar dinheiro durante todo esse tempo, deu um tempo de crise, vai pedir para o Estado? Mas estava pedindo livre mercado. Então, quer dizer, o assunto de hoje, meus amores, é um assunto fundamental para se entender o mundo que a gente está vivendo. E eu vou ser sincero, o poliedro traz isso num alto nível. A gente está falando de todos os blocos econômicos e do mecanismo que regula. Então tem que ler, tem que estudar, senão vai continuar agindo como um mero gado. Um gado de um lado vermelho, ou um lado do outro lado, ou um gado do outro lado, supostamente brasileiro, que bate continência para os Estados Unidos e para o Donald Trump. E por outro lado também, o lado vermelho também. Ah, se diz nacionalista, mas na hora de fazer investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Brasileiro, leva esse investimento para Cuba, para o Chile, para Venezuela, para puta que pariu. Então é isso. Boa videoaula, leiam, tudo, façam exercícios. Detalhe, página 647, leia sobre rodada de Doha e o primeiro parágrafo embaixo do quadro Saiba Mais. Na página 647 vai precisar para responder o exercício. Tchau, tô puto.